Opa, gente, tudo bem com vocês? Então, meu nome é Laura e esse é o primeiro vídeo do meu canal, como vocês podem ver, e é a análise de um filme, e eu fiz com bastante carinho. Então, sem mais delongas, vamos começar, né? Bom, galera, o filme que eu vou analisar hoje é As Esposas de Stepford, que foi lançado em 1975. Bem antigo, né? Nem eu sei como é que eu achei esse negócio. Enfim, a personagem principal desse filme é a Joanna, que é interpretada pela Catherine Ross. E a gente acompanha ela saindo da cidade grande para Stepford, buscando uma vida mais tranquila, pacata. Mas principalmente porque o marido dela encheu o saco dela para eles irem morar em uma cidade pequena, né? O cara era chato. Enfim, chegando lá, a primeira coisa que acontece é o marido dela entrar numa associação masculina, que só homem pode entrar. Eu achei bem esquisito, mas a Joanna não ligou muito. Mas o ponto principal dessa cidade, que ela era bem esquisitinha, porque todo mundo lá agia como se fosse uma propaganda norte-americana dos anos 50. E bem bizarro mesmo. Inclusive, eu até esqueci de falar o nome do marido da menina. O nome dele é Walter. Bem chato e comum. Mas, continuando a história. Walter convida alguns amigos da associação masculina para casa deles depois que eles se mudam, porque, segundo ele queria fazer amizades naquela cidade e se entrosar no grupo dessa associação meio esquisita aí. Aí a Joanna fica meio desconfortável com esses caras, porque eles fazem umas perguntas esquisitas pra ela, mas ela acaba relevando, porque eles até fazem um desenho dela e tal. E um desses convidados, que é bem importante, é o Diz, que é o presidente dessa associação masculina. E eles chamam ele assim porque, antes de ele vir morar em Stepford, ele fazia animatrônicos pra Disney. Depois de todo esse enredo aí, invento aí, essa associação acaba convencendo a Joanna a ir para um evento da cidade para ela conhecer, se entrosar mais com as mulheres da cidade, etc. E é nesse evento que ela conhece a melhor amiga dela, a Bob, interpretada pela Paula Pretins. Eu não sei como é que fala o nome dessa mulher, mas enfim. Após elas se conhecerem, elas, mais do que justas, né, decidem começar uma associação só de mulheres, que nem os homens fizeram. Mas, infelizmente, não dá muito certo, porque, bizarramente, as mulheres dessa cidade não conseguem agir com autonomia. E, obviamente, tanto a Bob quanto a Joanna acham essa história toda esquisita, né? As mulheres agirem desse jeito. Porque elas duas eram as únicas exceções nessa regra de mulheres sem autonomia, que agiam que nem nos anos 50, sabe? Mas, futuramente, ambas as protagonistas descobririam que o buraco estava bem mais embaixo. A Joanna e a Bob começaram a pesquisar o que estava causando aquele comportamento esquisito naquelas mulheres. Elas especularam que era água na água de Stepford e até levaram para pesquisa, mas não tinha nenhum indício de ter algo na água. Em contrapartida, as suspeitas delas sobre a associação masculina só cresciam, porque em um dos dias que a Joanna foi passear, que a Joanna tem um cachorro, né? Eu não falei, mas ela tem um cachorro. E ela foi passear pela cidade com o cachorro dela, e o cachorro fugiu da guia dela e ele correu para um casarão, que era onde esses caras se encontravam, onde essa associação se encontrava. E quando ela entrou no terreno, atrás do bicho, um dos caras, que obviamente era membro, né, historicamente expulsou ela de lá. E, obviamente, isso levantou muitas suspeitas de ambas as protagonistas, que começaram a se perguntar o que tinha dentro daquela casa. E a Joanna até comentou isso com a psicóloga dela, e também disse pra psicóloga dela que ela queria cair fora daquela cidade. E tá super certo, também queria cair fora, né? Mas, obviamente, o estraga-prazeres do marido dela não queria deixar ela ir embora daquela maldita cidade. Ai. E, em meio a todo esse caos, a Bob decide viajar com o marido porque era um presente que ele tinha preparado para ela e etc. Mas depois dessa viagem que a Bob retorna, ela retorna completamente igual às outras mulheres daquela cidade. E estranhamente ela parecia até um robô. E a Joanna fica com muito medo porque ela foi visitar a Bob e aí ela vê que a Bob tá agindo que nem uma IA da Google. E a Joanna começa a pensar assim, por que a Bob tava agindo daquele jeito? E em meio a todo esse medo, a Joanna faz o inimaginável.
ela joga uma faca na amiga. E depois disso, quando ela vê que a Bob não sangrou, a Bob começa a falhar, ela começa a dizer frases e travar, e ela cai no chão. E na nuca da Bob, a Joana vê as iniciais Diz. E obviamente não podia ser coisa boa. Que ela, não podia ser coisa boa mesmo. Depois de tudo isso que aconteceu com a Bob, a Joana volta histericamente pra dentro de casa, pensando em fugir. Mas o marido dela insiste, assim como o marido da Bob, pra levar ela numa viagem naquele exato momento. E é ali que tudo se encaixa. A Joana foge do marido e da casa dela também e corre direto pro casarão da associação masculina. E quando ela entra lá, ela vê o Diz esperando por ela. E ele começa a perseguir ela, dizendo que ele estava esperando por ela. E ela, infelizmente, em uma das portas da casa, enquanto ela fugia do Diz, ela encontra uma versão robô. Até parecia um clone. E é aí que a gente descobre que as mulheres de Stepford, elas não tinham nada na água, elas não eram dopadas. O que acontecia é que elas eram substituídas por robôs. E no fim, a Joana, infelizmente, não sobrevive. E no final só sobra um semblante do que não restou da Joana, apenas uma ideia do que ela já foi. Eu deixando claro que eu não me conformo com esse final, tá? Que ela foi substituída. Eu acho que na minha cabeça eu queria que ela tivesse escapado. Eu acho que foi por roteiro, tá? Ela teria escapado sim. Mas enfim, no final do filme é mostrado outro casal chegando a Stepford, assim como a Joana e o Walter tinham chegado. E é assim que o filme acaba. Olha, esse filme fala muito por si mesmo, principalmente porque ele é um filme cult, né? Que, pra quem não sabe, é um filme que foi feito não pra vender, mas como um movimento artístico. E eu nem preciso elaborar muito pra dizer a interpretação dele, mas eu vou falar mesmo assim porque eu quero, né? Enfim, esse filme fala sobre a objetificação feminina, usando a metáfora da substituição de mulheres por robôs. Mas eu acredito que principalmente fala como essa objetificação desumaniza a imagem da mulher, no sentido de que ele naturaliza e normaliza comportamentos de todo tipo de violência sobre elas, seja esse tipo de violência verbal, física, etc., de qualquer forma. Nesse quesito, esse filme é super atualizado quando você pensa por essa perspectiva. Caramba, o negócio dos anos 70 prevê o futuro comportamento da mídia. E além disso, ele pode ser usado para falar de outras parcelas que são deixadas de lado ou outros tipos de preconceito, como por exemplo o racismo. Mas principalmente esse filme é uma denúncia a como a mídia retrata as mulheres e como isso instiga a violência. E o ponto principal é através da morte da Joana, que demonstra que toda essa objetificação que ocorre de forma encrostada na sociedade, enraizada, mesmo se a Joana, sei lá, se livrasse do Diz e conseguisse fugir, muitos outros caras com o mesmo pensamento dele apareceriam, porque o ponto era demonstrar que através da morte da personagem que, se não tiver uma mudança de comportamento da mídia e na educação básica, esse tipo de coisa vai continuar acontecendo, porque é algo sistemático. E até podemos relacionar isso com o contexto da época. Um contexto da segunda onda do feminismo, que, bem resumidamente falando, ele lutou pelos direitos sociais. Digamos que a primeira foi a luta pelo voto, bem resumidamente, e a segunda luta foi por igualdade salarial, igualdade de tratamento entre os gêneros e o surgimento do divórcio também. E esse filme tá bem colocado entre esses aspectos, porque a segunda onda do feminismo foi nos anos 70. Enfim, acho que eu acabei. Eu não tenho mais o que falar sobre esse filme. E pontos finais do filme. 10/10, achei fire writing, mas sério, eu também me encontrei nesse estado com o final. E eu não tenho mais nada pra falar, galera. Então, eu acho que esse é o fim. Obviamente, vocês vão sentir muito a minha falta. Tô brincando. E lembre-se que esse é o meu primeiro vídeo. E assim, a minha primeira edição de vídeo. Eu não tenho ideia do que eu tô fazendo, tá? Eu tô que nem cego no tiroteio. E eu aceito críticas, beleza? Vocês podem escrever nos comentários que eu leio tranquilamente. Eu aceito muitas críticas tranquilamente pra melhorar. Só, por favor, não me massacrem. Eu sou iniciante nesse mundo, tá? E eu espero que vocês tenham gostado, porque eu fiz esse vídeo com muito carinho e muito cuidado. E lembrando que essa é a minha interpretação do filme. Nada disso está completamente correto.
E eu ficaria lisonjeada de ouvir a interpretação de vocês sobre esse filme, tá? Principalmente porque ele é um dos meus filmes favoritos mesmo. E eu ia ficar feliz de ouvir outras perspectivas sobre ele. E é bem animador mesmo. Enfim, gente, é isso, né? Eu não tenho muito mais o que falar mesmo agora. Acabou o que eu tenho pra falar. E... nossa, eu sempre quis falar isso. Agora é a coisa que eu sempre quis falar. Se inscrevam-se no canal e deixem um like. Eu sempre quis falar isso. E é isso, galera. Fiquem bem. Obrigado por quem viu até aqui. E é isso. Tchau, tchau. Fui!